Hello and welcome to the intermediate level of the bolo rei or Portuguese king cake recipe. In this video we will be looking at the method as well as the ingredients list. I'll be reading at a medium speed. I won't be linking the words or demonstrating the native speed in this version, even though some of them are included in the visual presentation, and I still have the letters highlighted with the different colours where possible links could or would happen in fluent speech. I want you to be able to hear all the syllables and how each word would be pronounced if they were by themselves and not in a sentence. So this can make it sound a little bit robotic or mechanical. So it's a good way to see the difference when you hear a native speed, and also when you're out and about and trying to listen to what people are saying, that we don't pronounce every single syllable in Portuguese. Traditionally, the bolo rei included a metal charm and a fava bean hidden in it. Whoever found the fava bean would have to buy or make the cake the following year, and it was usually viewed as having bad luck if you found the fava bean. Whoever found the charm, though, would be blessed with good luck for the year. I advise you not to partake in this tradition if you decide to make this cake, as it is a choking hazard and it has actually been commercially banned in Portugal. So if you buy a bolo rei anywhere, it will typically not have, or it shouldn't have, the fava bean or the charm in it. So let's begin. Let's go on to the recipe. (750 gramas de farinha de trigo sem fermento. 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. 30 gramas de fermento de padeiro. 30 gramas de fermento de padeiro. 150 gramas de margarina vegetal ou manteiga. 150 gramas de margarina vegetal ou manteiga. 150 gramas de açúcar. 150 gramas de açúcar. 175 gramas de frutas cristalizadas. 175 gramas de frutas cristalizadas. 250 gramas de frutos secos, pinhões, nozes, passas, avelãs e amêndoas. 250 gramas de frutos secos, pinhões, nozes, passas, avelãs e amêndoas. 4 ovos. 4 ovos. 1 limão. 1 limão. 1 laranja. 1 laranja. 1 decilitro de vinho do Porto. 1 decilitro de vinho do Porto. 1 decilitro de leite. 1 decilitro de leite. 1 colher de sopa de sal rasa. 1 colher de sopa de sal rasa. 50 gramas de açúcar em pó. 50 gramas de açúcar em pó. Método: pique as frutas cristalizadas e os frutos secos. Reserve algumas inteiras para enfeitar o bolo mais tarde e ponha o resto a macerar no vinho do Porto. Pique as frutas cristalizadas e os frutos secos. Reserve algumas inteiras para enfeitar o bolo mais tarde
e ponha o resto a macerar no vinho do Porto. Dissolva o fermento em 1 decilitro de leite morno e junte uma chávena da farinha. Misture bem e deixe levedar num ambiente morno durante cerca de 15 minutos. Dissolva o fermento em 1 decilitro de leite morno e junte uma chávena da farinha. Misture bem e deixe levedar num ambiente morno durante cerca de 15 minutos. Entretanto, bata a gordura escolhida, o açúcar e junte a raspa das cascas do limão e da laranja. Junte os ovos um a um, batendo entre cada adição e depois adicione a massa de fermento. Entretanto, bata a gordura escolhida, o açúcar e junte a raspa das cascas do limão e da laranja. Junte os ovos um a um, batendo entre cada adição e depois adicione a massa de fermento. Quando tudo estiver bem incorporado, adicione a restante farinha peneirada com o sal. Amassa-se ou bate-se a massa muito bem. Esta massa deve ficar macia e elástica. Quando tudo estiver bem incorporado, adicione a restante farinha peneirada com o sal. Amassa-se ou bate-se a massa muito bem. Esta massa deve ficar macia e elástica. Se a massa estiver muito rija, junte um pouco de leite tépido. Misture as frutas maceradas, volte a amassar e molde numa bola. Se a massa estiver muito rija, junte um pouco de leite tépido. Misture as frutas maceradas, volte a amassar e molde numa bola. Polvilhe a massa com um pouco de farinha. Tape com um pano e envolva a tigela com uma toalha. Deixe levedar em ambiente morno durante pelo menos 5 horas ou até duplicar de tamanho. Polvilhe a massa com um pouco de farinha. Tape com um pano e envolva a tigela com uma toalha. Deixe levedar
em ambiente morno durante pelo menos 5 horas ou até duplicar de tamanho. Quando a massa estiver bem levedada, molde-a novamente numa bola e coloque numa forma de bolo de anjo untada. Quando a massa estiver bem levedada, molde-a novamente numa bola e coloque numa forma de bolo de anjo untada. Se não tiver uma destas formas, use uma bandeja de forno untada e introduza uma tigela que possa ir ao forno no buraco para impedir que feche. Se não tiver uma destas formas, use uma bandeja de forno untada e introduza uma tigela que possa ir ao forno no buraco para impedir que feche. Nesta altura, tradicionalmente, introduzir-se-iam o brinde enrolado em papel vegetal e a fava. Aconselho a não fazê-lo devido ao risco de asfixia. Deixe levedar durante mais 1 a 2 horas. Nesta altura, tradicionalmente, introduzir-se-iam o brinde enrolado em papel vegetal e a fava. Aconselho a não fazê-lo devido ao risco de asfixia. Deixe levedar durante mais 1 a 2 horas. Pincele o bolo com uma gema de ovo batida e enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e frutos secos. Espalhe o açúcar em pó em 4 montinhos por cima do bolo. Pincele o bolo com uma gema de ovo batida e enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e frutos secos. Espalhe o açúcar em pó em 4 montinhos por cima do bolo. Pré-aqueça o forno a 180 graus e coza o bolo por cerca de 35 a 45 minutos até dourar. Retire e deixe arrefecer até à temperatura ambiente. Polvilhe mais um pouco de açúcar em pó e sirva. Pré-aqueça o forno a 180 graus e coza o bolo por cerca de 35
a 45 minutos até dourar. Retire e deixe arrefecer até à temperatura ambiente. Polvilhe mais um pouco de açúcar em pó e sirva.